Hey, what's up, Lions? Eu sou Gabriel Stevenson, historiador, apologista e youtuber. O rio Nilo transformado em sangue, rãs, piolhos, moscas, a morte dos animais, úlceras, chuva de saraiva, gafanhotos, escuridão intensa e a morte dos primogênitos. Se você já leu o livro do Êxodo, sabe muito bem que essas são as 10 pragas que foram lançadas sobre a terra do Egito. O resultado do juízo de Deus, decorrente do coração endurecido daquele faraó, ao não permitir que o povo hebreu adorasse ao Senhor longe daquelas terras. Muitos céticos, no entanto, afirmam que a história das 10 pragas do Egito é apenas mitológica, sem qualquer fundamento na realidade e sem qualquer comprovação externa ao livro do Êxodo. Mas isso não é verdade. É claro, meus amigos, que um acontecimento tão marcante quanto as 10 pragas do Egito realmente não poderiam ter ficado de fora dos registros históricos dos próprios egípcios. E é por isso que, além do livro do Êxodo, sabemos que existe ao menos uma fonte histórica confiável, produzida por um sacerdote egípcio. E eu estou falando, é claro, do papiro de Ippur ou de Ipurver, que foi encontrado em 1820 e hoje se encontra no Museu Nacional de Antiguidade de Leiden, lá na Holanda. Porém, não existe um consenso total entre os egiptólogos sobre quando esse papiro foi realmente produzido, mas certamente não é posterior à 19ª dinastia, sendo que o êxodo dos hebreus ocorreu durante a 18ª dinastia dos reis do Egito. Sendo assim, é totalmente possível considerarmos que tenha sido um documento contemporâneo ao próprio êxodo dos hebreus, ou no máximo, algumas poucas gerações depois, como uma forma de registro de um passado terrível. Meus amigos, aquilo que está registrado no papiro de Ippur ou de Ipurver possui uma proximidade muito nítida e inegável com algumas das 10 pragas do Egito que ocorreram de modo sequencial e num curto espaço de tempo. E aí, você ficou curioso em saber disso? Então já deixa o teu like nesse vídeo e se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, hein? Esse é apenas o terceiro vídeo de uma playlist sobre o livro do Êxodo que eu estou produzindo. Eu já falei sobre a verdadeira identidade do faraó do Êxodo e sobre o que significa dizer que Deus endureceu o seu coração. O link vai estar aqui na descrição e eu prometo que vem muito mais por aí, combinado? Então vamos continuar. Bom, você sabe que a primeira praga que foi lançada sobre o Egito foi a transformação das águas do Nilo em sangue. E Ipurver registra que o próprio rio estava ensanguentado e que essa praga poderia ser encontrada por toda a região egípcia. O rio Nilo possuía realmente uma grande importância para a navegação, para a pesca, a agricultura e o abastecimento de água potável. Sem esse rio, teria sido impossível o florescimento e a expansão do grande império egípcio. Além disso, o rio Nilo também era adorado como uma divindade e estava relacionado ao deus Hapi. Desse modo, ao transformar as águas em sangue, o nosso Deus provou que o Nilo era apenas uma criatura e não uma divindade. O Nilo foi apenas uma dádiva concedida pelo Senhor para a humanidade para que as pessoas pudessem prosperar através dele, mas jamais deveria ter sido adorado. Continuando, se nós olharmos agora para a 7ª das 10 pragas do Egito, veremos que se trata de pedras de fogo caindo do céu, o que evidentemente causou destruição em todos os lugares, ferindo homens, animais e vegetais. Essa praga também foi mencionada pelo sacerdote egípcio Ipurver nas seguintes palavras: os portões, colunas e paredes são consumidos pelo fogo. Para as aves não se encontra grão nem erva, e a cevada pereceu em todas as estradas. A terra está abandonada por causa da esterilidade e, igualmente, o corte do linho. A praga das pedras de fogo mostraram aos egípcios que o deus Oro, o deus dos céus, não seria capaz de proteger aqueles que, porventura, clamassem por sua proteção, pois apenas o Senhor é o verdadeiro Deus dos céus. Mais à frente, Ipurver também lamenta que toda a terra está sem luz, mergulhada em uma profunda escuridão, o que parece ser uma inconfundível menção da 9ª praga, que deixou o Egito sob densas trevas ao longo de 3 dias. Essa manifestação de juízo foi muito significativa, porque ela expôs Ra, o deus do sol, e também uma das principais divindades do Egito, como uma grande farsa, pois, segundo a sua mitologia, os egípcios acreditavam que Ra era o responsável por trazer a luz e fazer com que o sol nascesse sobre o Egito todos os dias. Mas o papiro de Ipurver ainda registra que as crianças dos grandes foram abandonadas nas ruas e que aquele que põe o seu irmão na terra, ou seja, fazendo uma inegável referência ao sepultamento, se encontra em qualquer lugar do Egito. E acrescenta que havia um grande gemido de lamentações
nações espalhado por toda a terra. E é claro que você consegue perceber o quanto que isso ecoa muito de perto de algumas daquelas 10 pragas do Egito, sobretudo a 10ª praga que provocou a morte de todo o primogênito egípcio. E você também sabe que nem mesmo o grande faraó, que era considerado um deus, pôde impedir que esse mal reinasse sobre a sua própria casa. E agora, admitindo a sua impotência em livrar a terra do Egito daquelas 10 pragas que foram enviadas por Deus, o faraó finalmente deixa com que os hebreus possam ir embora, levando consigo, inclusive, muitas riquezas. E esse fato, que é bastante interessante, também é atestado no papiro de Pulver, ao mencionar escravos deixando as terras do Egito carregando itens preciosos, como ouro, lápis azul, prata, turquesa e até mesmo bronze. Beleza, Gabriel, tá bom. Muito interessante tudo isso que você falou, mas então por que o papiro de Ipu, ou de Pulver, como você disse, não menciona uma a uma as 10 pragas do Egito? E por que não existem outras fontes além desse papiro? Bom, esses questionamentos podem ser respondidos de uma maneira extremamente simples. Em primeiro lugar, o papiro de Pulver é evidentemente um registro em linhas gerais, em forma de lamento a respeito de um sofrimento que o Egito estava passando ou tinha passado. E é fácil nós chegarmos à conclusão de que Pulver tem apenas pontuado aquilo que particularmente lhe pareceu mais marcante. E não há nada de estranho nisso, sobretudo se nós levarmos em conta que certamente deve ter decorrido um certo tempo, ainda que não se saiba quanto, até que ele finalmente registrasse aquela história. Em segundo lugar, não há nada irregular no fato de que apenas o papiro de Pulver faça referência às 10 pragas do Egito de maneira bastante clara, uma vez que qualquer egiptólogo poderá confirmar que os egípcios possuíam o péssimo costume de tentar apagar as vergonhas e as derrotas do seu próprio passado. Só para te dar um exemplo, foi o que aconteceu com a história de Akhenaton, o rei monoteísta do Egito. Se não fosse por alguns poucos vestígios que sobreviveram, jamais teríamos descoberto sobre a sua história. O mesmo certamente aconteceu com os registros a respeito das 10 pragas. Até agora, muitos documentos devem ter sido destruídos, tanto pela ação do tempo quanto pela ação dos próprios egípcios. Fato é que, por enquanto, apenas o papiro de Pulver foi encontrado, mas a verdade é que ainda estamos muito longe de desvendar todos os mistérios e toda a história do Antigo Egito. Mas e aí, o que é que você achou disso tudo que eu falei? Deixa aqui um comentário e lembre-se do seu like e de estar inscrito no canal com o sininho ativado, tá bom? Aqui do lado tem mais alguns vídeos que você vai gostar, eu preparei para você com muito carinho. Obrigado e até a próxima!